De acordo com a profecia do fim dos tempos, a Bíblia Sagrada consiste em 66 livros divididos em duas seções distintas, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. No entanto, em todos os 66 livros, não há nenhum livro como o livro de Apocalipse. Hoje, muitos veem o Apocalipse como um dos livros mais debatidos, complexos e mal interpretados do Novo Testamento. Dada sua natureza intricada, não é surpreendente que a igreja primitiva tenha tido sentimentos mistos sobre sua inclusão. Nenhum outro livro enfrentou tanta oposição para ser incluído no cânon das Escrituras como o livro de Apocalipse. No entanto, há uma bênção única associada apenas ao livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 declara: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. O livro de Apocalipse é inegável, e à medida que o tempo passa, fica mais evidente que estamos nos aproximando dos eventos descritos no livro de Apocalipse. E há apenas uma pergunta apropriada a fazer: você está pronto? Você está preparado para a sala do trono do céu, para testemunhar as criaturas viventes com 6 asas que não cessam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Você está preparado para o Cordeiro pegar o rolo selado e começar a abrir os selos, marcando o início do julgamento de Deus? Você está pronto para os 4 cavaleiros do Apocalipse fazerem sua descida cósmica sobre a terra? Um cavaleiro em um cavalo preto, um cavaleiro em um cavalo branco, um cavaleiro em um cavalo pálido e um cavaleiro em um cavalo vermelho. Você está pronto para o 6º selo ser aberto, para o distúrbio cósmico, para o sol escurecer e a lua se tornar como sangue, e para as estrelas do céu caírem na terra? Você está pronto para os 144.000 das tribos de Israel serem selados? Você está pronto para o prelúdio das 7 trombetas, com 30 minutos de silêncio no céu? Este é o único momento registrado na Bíblia em que isso acontecerá. Todo o céu ficará em silêncio por cerca de meia hora. Durante esses 30 minutos, cada anjo e cada santo que já viveu estarão maravilhados com o que está prestes a acontecer. E finalmente, você está pronto para as 7 taças da ira? Você está pronto para os céus se abrirem e ver um cavaleiro em um cavalo branco, que é o próprio Jesus? Ele terá olhos como chamas de fogo. Você está pronto para o novo céu e a nova terra? Você está pronto para ver a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido? A Bíblia e Jesus nos informam que haverá uma grande tribulação na terra, sem paralelo na história. O anticristo se elevará ao poder, e o início da grande tribulação não é marcado pelo arrebatamento, mas sim quando o anticristo assinar um pacto de 7 anos com Israel. No entanto, ele quebrará esse pacto no meio. Daniel, capítulo 9, versículo 27, fornece mais informações. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anticristo cometerá a abominação da desolação e erigirá uma imagem de si mesmo para a adoração. Aqueles que estiverem presentes durante a tribulação devem estar alertas, pois este evento sinaliza o início dos piores 3 anos e meio do período da tribulação. Com o retorno do Senhor Jesus iminente, o anticristo exigirá a adoração da besta, tornando a existência insuportável para aqueles que se recusarem a aceitar a marca da besta ou adorá-la. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17 declara: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita, ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Durante a grande tribulação, os 4 cavaleiros do Apocalipse atuarão na terra. Além disso, os 7 selos de Deus serão desvendados. As 7 trombetas de Deus soarão, e as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre os habitantes da terra. Cada vez que um selo for aberto, João testemunhará eventos relacionados à terra. Com a abertura do primeiro selo, João verá o primeiro cavaleiro em um cavalo branco, armado com um arco e coroado,
com poder para conquistar o mundo. Com a abertura do segundo selo, será revelado um cavaleiro em um cavalo vermelho, armado com uma grande espada e o poder de remover a paz da terra. O terceiro selo revela um cavaleiro em um cavalo preto, segurando balanças e instruções para não danificar o óleo e o vinho. O quarto selo revela um cavaleiro pálido, e a morte segue atrás, autorizada a eliminar um quarto da população mundial por vários meios. Com a abertura do quinto selo, João vê as almas dos santos mártires que foram perseguidos por manter a palavra de Deus e a fé, vestidos com vestes brancas e aguardando que os demais crentes na terra também suportem um destino semelhante. Quando o sexto selo é aberto, ocorre um grande terremoto. O sol se torna negro e a lua vermelha como sangue, e as estrelas caem do céu. Os habitantes da terra buscam refúgio, e as montanhas e rochas clamam por ocultá-los do rosto daquele que está assentado no trono. O Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17 declara: "E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir?" Todos esses eventos são apenas um vislumbre do que ocorrerá na terra quando as 7 trombetas de Deus soarem e as 7 taças da ira de Deus forem derramadas sobre a terra. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 nos diz que Jesus retornará como um cavaleiro montando um cavalo branco e é chamado de fiel e verdadeiro. Ele julgará a injustiça e fará guerra. No final da grande tribulação, Cristo retornará com sua majestade para derrotar o anticristo e suas forças, lançando-as no lago de fogo. A segunda vinda de Cristo contrastará nitidamente com a sua chegada inicial. Em sua primeira aparição, Cristo veio como um cordeiro sacrificial pelos pecados da humanidade. No entanto, em sua segunda vinda, ele retornará como um rei soberano, com toda a sua majestade e glória. Jesus estará acompanhado pelos exércitos celestiais, veja Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, e Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou que o Senhor viria com dezenas de milhares de seus santos para executar julgamento. Essa é uma visão do que está por vir. Quem é esse que é descrito como vindo com todos os seus santos? Ele é revelado no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 nos diz: "Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João." No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo quer que sua igreja o reconheça como o único caminho para o Pai. Se alguém se aproximar de Deus de qualquer outra forma, ele entrará como um ladrão e um salteador. O Senhor Jesus é retratado no livro de Apocalipse como o revelador, o único caminho para o Pai. Se nos aproximarmos de Deus de outra maneira, seremos como ladrões e saqueadores. O Senhor Jesus é mostrado como aquele que possui as chaves da morte e do inferno, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é aquele que estava morto, mas eis que vive eternamente. Ele é apresentado em Apocalipse capítulo 19, versículo 15. "E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso." Finalmente, em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, ele proclama: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim." Isso significa que tudo começou com ele e terminará com ele. É difícil para nossas mentes mortais compreenderem essa noção. Ele esteve eternamente presente, existindo antes de qualquer criação, antes da formação da Terra, do cosmos e até antes dos anjos. Jesus Cristo é retratado no livro de Apocalipse como o único caminho para o Pai. Se alguém se aproximar de Deus de qualquer outra forma, ele entrará como um ladrão e um salteador. O Senhor Jesus está descrito no livro de Apocalipse como o Cordeiro sacrificado uma vez por todas. Porém, ele também é o leão da tribo de Judá, que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Com a abertura do sétimo selo, começam as 7 trombetas. Com a abertura do primeiro selo, João vê um cavaleiro montado em um cavalo branco, com um arco e uma coroa, com poder para conquistar o mundo. Com a abertura do segundo selo, ele vê um cavaleiro montado em um cavalo vermelho,
com uma grande espada e o poder de tirar a paz da terra. Com a abertura do terceiro selo, ele vê um cavaleiro montado em um cavalo preto, segurando balanças e a ordem de não danificar o óleo e o vinho. Com a abertura do quarto selo, ele vê um cavaleiro pálido, e a morte o segue, autorizada a eliminar um quarto da população mundial por vários meios. Com a abertura do quinto selo, João vê as almas dos mártires santos que foram perseguidos por manter a palavra de Deus e a fé. Eles estão vestidos com vestes brancas e aguardam que os crentes remanescentes na terra também suportem um destino semelhante. Quando o sexto selo é aberto, ocorre um grande terremoto. O sol se torna negro e a lua se torna vermelha como sangue, e as estrelas caem do céu. Os habitantes da terra buscam refúgio, e as montanhas e rochas clamam por ocultá-los do rosto daquele que está assentado no trono. Finalmente, Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17 declara: E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Todos esses eventos são apenas um vislumbre do que ocorrerá na terra quando as 7 trombetas de Deus soarem e as 7 taças de ira de Deus forem derramadas sobre a terra. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Nos diz que Jesus retornará como um cavaleiro montando um cavalo branco e é chamado de fiel e verdadeiro. Ele julgará a injustiça e fará guerra. No final da grande tribulação, Cristo retornará com sua majestade para derrotar o anticristo e suas forças, lançando-as no lago de fogo. A segunda vinda de Cristo contrastará nitidamente com a sua chegada inicial. Em sua primeira aparição, Cristo veio como um cordeiro sacrificial pelos pecados da humanidade. No entanto, em sua segunda vinda, ele retornará como um rei soberano, com toda a sua majestade e glória. Jesus estará acompanhado pelos exércitos celestiais, veja Judas capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. E Enoque, o 7º desde Adão, profetizou que o Senhor viria com dezenas de milhares de seus santos para executar julgamento. Essa é uma visão do que está por vir. Portanto, é crucial abordar qualquer coisa que o esteja impedindo de se unir a Cristo agora e endireitar o seu caminho com o Senhor.